Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula vai ser sobre reino Monera, reino protista e reino fungi. São assuntos basicamente que caem, na prova do Enem. Então, eu peço a atenção de todos nesta aula, ok? E qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem para mim no privado, certo? Vai dar tudo certo. Bons estudos e vamos lá! Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, gente, como eu já havia mencionado, a gente vai falar sobre reino Monera, reino protista e reino fungi, certo? E aí, pessoal, a gente vai iniciar falando, sobre o reino Monera. O reino Monera, gente, ele é um dos reinos dos seres vivos. E ele é caracterizado por organismos procariontes, organismos unicelulares, organismos autotróficos e organismos heterotróficos. Certo, gente? Gente, os organismos procariontes são aqueles, como a gente já havia falado, são aqueles que são organismos simples, né? Que não possuem núcleo verdadeiro. Unicelulares possuem uma única célula, né? Autotróficos são aqueles organismos que produzem seu próprio alimento. E heterotróficos são aqueles organismos que não produzem seu próprio alimento, né? Vamos dar continuidade. E aí, gente, no reino Monera, a gente tem as cianobactérias e as bactérias, certo? Ele compreende esses dois grupos, certo? Os das cianobactérias e os das bactérias. Como vocês podem observar, as cianobactérias, como eu estou mostrando aqui para vocês, elas são algas azuis ou cianofícias, certo? E aqui compreende as bactérias. Gente, as bactérias, elas são micro-organismos unicelulares que estão entre os menores, certo? E mais simples, mais abundantes organismos do planeta. E aí, gente, a maioria das bactérias, ela ultrapassa a 1 micrômetro, certo? Que é a milésima parte do milímetro. E aí, a pergunta: o que são bactérias? Bactérias são organismos unicelulares que estão entre os menores, né? Os menores organismos do planeta, certo? É uma definição bem básica. Elas são bem simples, né? E são as mais abundantes. E onde elas podem ser encontradas? Gente, as bactérias, elas podem ser encontradas em uma grande diversidade de ambientes, como, por exemplo, no solo, na água doce, no mar, no ar, na superfície e no interior dos organismos, e até mesmo nos materiais em decomposição, certo? E aí, gente, as bactérias, elas podem viver isoladamente ou construir agrupamentos de colônias de diversos formatos, certo? Ou elas podem viver isoladas ou pode viver formando, agrupamento de colônias, ok? E aí, gente, de acordo com essa forma, elas têm uma denominação específica, de acordo com a forma.
Elas podem ser bacilos. Como assim, professora, bacilos? Bacilos é quando a bactéria apresenta essas formas alongadas, certo? Quando apresenta essas formas alongadas. Elas podem ser cocos, que são esses cocos, gente, isolados. São formas, como vocês podem observar, formas esféricas, certo? E esses cocos, eles podem, gente, se associar formando diversos tipos de colônias, né? Os diplopocos, os estafilococos, né? Os estreptococos, pneumococos e tetrápode, certo? Ainda mais tem, gente, o espirilo. Vocês estão vendo aqui que o espirilo, ele apresenta essa forma aqui, ó, de espiral. É uma característica dele. Temos também o vibrião. O vibrião, gente, ele tem esse formato, essa forma, uma forma de vírgula, certo? Então, o que eu estou explicando é que, de acordo com a forma da bactéria, ela vai ter uma denominação específica, certo? E aí a gente tem o estafilococcus, que eles são micro-organismos gram-positivos aeróbios, e a gente tem o Streptococcus, certo? Que são bactérias que elas podem ser caracterizadas por ter um formato arredondado e elas podem ser encontradas em arranjos em cadeias, certo? E aí, gente, temos também as cianobactérias. Como a gente já havia mencionado, as cianobactérias são as algas azuis, né? Ou cianofícias, ok? Gente, as cianobactérias, elas são organismos unicelulares, possuem uma única célula. Elas podem viver isoladamente, podem viver em colônias, tá? E elas medem apenas alguns micrômetros. As cianobactérias, elas realizam fotossíntese, né? Mas a clorofila, ela não está organizada nos cloroplastos como é organizada nas plantas. E sim, a clorofila, ela fica dispersa pelo citoplasma, assim como outros pigmentos. Além disso, gente, o formato das cianobactérias, elas variam de esferas para bastões, ou até mesmo filamentos que podem ser encontrados no solo úmido, na água doce e no mar, certo? Algumas espécies de cianobactérias produzem e liberam toxinas na água, né? Exemplos são as hepatotoxinas e as neurotoxinas, certo? Que pode causar até mesmo envenenamento, né, de alguns animais que vivem no mesmo ambiente. E aí, agora nós vamos passar para o próximo reino. O reino protista. Gente, o reino protista é um dos reinos também dos seres vivos, caracterizados por organismos eucariontes, autotrófos ou heterotrófos e unicelulares ou pluricelulares, certo? E aí os protistas compreendem os protozoários e as algas. E ainda existem outros, né, que são os mixomicetos, os organismos semelhantes aos fungos, mas são classificados como protistas, certo? Esses mixomicetos. E aí, gente, nós estamos vendo aqui nessa gravura um protozoário, né? Esse protozoário, gente, ela é a Giardia lamblia. É um protozoário que ela apresenta o quê? Flagelos para locomoção. Esses flagelinhos aqui para locomoção. E aí, gente, os protozoários, como eu já havia mencionado, eles são seres unicelulares e eucariontes. Ele apresenta uma estrutura que vai garantir o seu funcionamento, realizando as mesmas tarefas básicas de um animal, né?
como a respiração, a digestão, a circulação, a excreção, e alguns até uma primitiva coordenação, certo? Os protozoários, né, recapitulando, são seres unicelulares e eucariontes, apresentam uma grande variedade de formas e alguns são parasitas, certo? Então, gente, de acordo com a sua classificação dos protozoários, ele pode ser dividido em 4 grupos. Eles podem ser classificados, né, em 4 grupos. Quais são esses 4 grupos, gente? Os sacorginos, os mastigóforos, os esporozoários e os ciliados, certo? Gente, esses protozoários, como eu falei anteriormente, que alguns são parasitas, são aqueles protozoários que podem causar doenças, certo? E aí a gente vai falar dos sacorginos, ok? Gente, os sacorginos, a gente tem um exemplo aí, essa imagem aqui, Entamoeba coli, e nós temos a Entamoeba histolítica. Gente, a Entamoeba coli é um morador habitual no intestino grosso humano, onde obtém também abrigo e alimento sem acarretar prejuízo ou benefício para o seu hospedeiro, certo? Já a Entamoeba histolítica, ela é um parasita do intestino grosso do ser humano, certo? Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo de entamoeba histolítica, tá bom? Nós temos também, gente, os mastigóforos. Gente, os mastigóforos, eles se locomovem por meio de flagelos, tá? Nós estamos vendo aqui, né, esse flagelinho, eles se locomovem através de flagelos. E alguns, eles são parasitas, ou seja, obtêm alimento a partir da associação com outros seres vivos, né? E eles podem causar doenças. Esse daqui é o Trypanosoma cruzi, certo? Que ele vai se instalar em tecidos humanos e de outros animais, como na musculatura do coração ou na parede do tubo digestivo. Esse daqui, gente, são os esporozoários. Os esporozoários, gente, eles não possuem uma estrutura locomotora, tá? E um exemplo de esporozoário é o agente transmissor da malária, certo? E aí, gente, a malária, ela é uma protózose, né? Transmitida por meio da picada de um mosquito, né? Que ele é contaminado com o parasita do gênero Plasmodium, certo? A malária essa doença é grave, certo? Pode levar à morte caso o tratamento adequado não seja feito, certo? E aí, a malária, eu quero que vocês entendam, é uma doença febril causada pelo protozoário do gênero Plasmodium, certo? É causada através de um protozoário do gênero Plasmodium. E nós temos também, gente, os ciliados. Gente, os ciliados, um exemplo, é o paramécio, como vocês podem observar aí nessa imagem. O paramécio, gente, ele vai se locomover por meio de cílios, né? E o paramécio, ele é um organismo de vida livre. Eles se locomovem por meio desses cílios aqui. Certo? E as algas, gente? Gente, as algas são organismos autótrofos, ou seja, pois elas contêm clorofila, elas contêm também outros pigmentos e elas realizam a fotossíntese, certo? E aí, gente, elas são fundamentais, são de suma importância para a biosfera, pois elas constituem a base da cadeia alimentar aquática e realizam a maior parte da fotossíntese do planeta. Olha como ela é importante.
E muitas algas são também utilizadas como alimento pelo ser humano, né? Porque as algas, gente, elas apresentam alto teor de proteínas, vitaminas e sais minerais. E agora nós vamos falar do reino fungi, certo? Gente, o reino fungi ele é representado pelos fungos. E logo mais, ele é representado por organismos eucariontes, unicelulares e pluricelulares. Como vocês podem observar nessa imagem, aí são um conjunto, né? São fungos de diversos formatos, certo? E aí, gente, entre os fungos, inclui os cogumelos, os mofos, orelhas de pau, links e até mesmo outros organismos, certo? E aí, gente, os fungos, eles são compostos por um emaranhado de tubos ramificados e eles são envolvidos por uma parede de quitina, certo? A maioria desses fungos, eles são pluricelulares. Por quê? Porque o corpo é constituído de hifas, né? E tem alguns que são unicelulares, cujo principal exemplo são as leveduras, certo? A reprodução desse fungo, dos fungos podem ser sexuada ou assexuada, certo? E aí, gente, outra característica importante é que as hifas, né, são filamentos microscópicos onde está contido o material genético do fungo. Essas hifas, elas podem ser, gente, de dois tipos: hifas cenocíticas e hifas septadas. A diferença entre hifas cenocíticas e as hifas septadas é o seguinte: as hifas cenocíticas são aquelas que não possuem parede transversal, certo? Que são aquelas paredes transversais chamadas de septo, elas não contêm. Já as hifas septadas é quando há a delimitação de compartilhamentos celulares pelos septos. E aí elas vão formar células, né? Com um ou dois núcleos, certo, gente? Então é isso. Os fungos, eles crescem sobre um substrato que pode ser um pão ou uma fruta podre, um tronco de madeira ou até mesmo outro fungo, ok? Então é isso, gente, a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. E muito obrigada pela participação.